greve dos rodoviários para o DF. Nossos repórteres vão trazer todas as informações de como será a volta para casa. Aqui eu tenho a Larissa, Williane, Érica Blaine. A informação chega ao vivo e você vai saber agora se a greve acabou, se tem negociação, qual é a situação de momento. 18 horas em ponto em Brasília. Eu converso com a Larissa Batista. Boa noite. A greve acabou, Larissa? Oi, Henrique, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Não, por enquanto ainda não acabou, há uma negociação, inclusive durante a tarde nós tivemos aí mais de 3 horas de negociação, de uma reunião de conciliação entre as empresas de ônibus e os rodoviários com o principal objetivo, né, cessar essa greve que impactou e muito a vida aí de todo mundo, de toda a população que não teve acesso então a esse transporte público tão essencial durante o dia. O que foi acordado, por enquanto, aqui no Tribunal Regional do Trabalho, Henrique, é o seguinte ponto. Inclusive vai ser levado daqui a pouquinho em assembleia com os rodoviários. Foi colocado ali, proposto que essa greve fosse encerrada hoje, a partir das 19 horas, com o objetivo de que a população, na volta para casa, tenha ali uma condição um pouco melhor do que presenciou durante o dia, principalmente durante as primeiras horas da manhã. Mas essa foi uma proposição, foi uma proposta que deve ser aprovada ou não pelos rodoviários. A ata foi assinada aqui no tribunal, levada em assembleia e daqui a pouquinho a gente vai estar lá acompanhando inclusive tudo, porque há aí essa preocupação de que tudo seja normalizado ainda hoje. Esse fluxo seria ali aos poucos normalizado a partir das 7 horas da noite, das 19 horas, inclusive não seria exigido ali o uniforme desses rodoviários, porque o objetivo é que os ônibus voltem a circular imediatamente. E a partir de meia-noite, então, de amanhã, tudo estaria normal, a escala voltaria ao normal, todo mundo voltaria a trabalhar como deve ser feito. Como a gente falou, isso ainda será votado, isso será levado para os rodoviários que devem ou não acatar. Mas o principal objetivo é que também, além da greve cair, né, ser cessada agora, haja um diálogo. Então, na quarta-feira, já há uma nova reunião marcada com acompanhamento do Ministério Público entre as empresas de ônibus e também os rodoviários, para que essa greve, caso aí essa proposta seja aceita, ela não volte a acontecer. Haja ali uma negociação por pelo menos aí 10 dias, de acordo então com essa proposição, com essa proposta dada aqui pelo tribunal, viu? Gente, a assembleia acontece nesse exato momento, daqui a pouquinho, lá na região do CONI, que era a central de Brasília. Eu vou liberar a Larissa, porque ela tá saindo daqui, indo correndo para lá, para ainda nessa edição falar para todos nós o que a categoria decidiu. Por hora, valeu demais, Larissa Batista. Aqui eu tenho Williane, porque o dia hoje foi um caos. 1 milhão de pessoas atingidas, um caos verdadeiro. Difícil demais chegar no trabalho pela manhã e fica aquela pergunta: como é que vai ser agora à noite? A volta para casa, não é isso? Williane está na área central de Brasília, na rodoviária do Plano Piloto. Willy, boa noite a você. Situação de momento por aí. Boa noite para você, Henrique. Boa noite a todos. Olha só, sem ninguém na rodoviária do Plano Piloto. A gente está aqui na plataforma inferior, na parte de baixo, onde tem justamente o embarque dos usuários do Distrito Federal e as baias completamente vazias. Essa parte aqui da rodoviária está completamente vazia. A movimentação de pessoas é somente quem precisa utilizar o metrô. Quem vai para o metrô passa direto. Vocês estão observando ali que do outro lado tem uma movimentação muito grande de pessoas, né? Filas enormes para embarcar nesses ônibus, que são ônibus para o entorno. Somente essas pessoas que estão vindo aqui para a rodoviária do Plano Piloto. As pessoas que estão usando o metrô do DF, que está em sua capacidade máxima. No horário de pico agora, um pouco do horário de pico, antes de 5h30 mais ou menos, o metrô está operando em capacidade máxima, ou seja, 24 trens rodando aqui. Isso aconteceu de manhã também para tentar aliviar aí, né, esse transporte dos passageiros. Ali na frente, ó, acabou de chegar um ônibus escolar
Tudo leva a crer que é um transporte pirata. O motorista, ele tá chamando o pessoal, né, para ir para Taguatinga Centro. Então algumas pessoas entraram porque no desespero você tem que voltar para casa e acaba... Oi, moço. A gente tá ao vivo, tá? Isso. O motorista veio falar aqui com a gente, pediu para não filmar a placa, o nome, enfim, mas é um transporte, acabou de confirmar que é um transporte pirata. Então as pessoas desesperadas querendo voltar para casa, então elas acabam embarcando nesse tipo de transporte. Lembrando que é perigoso, mas no desespero nada justifica, né? Mas no desespero as pessoas acabam querendo um transporte, né? Elas querem voltar logo para casa, elas foram trabalhar, muitas tiveram dificuldade para vir, né, para o trabalho e agora elas querem descansar, querem chegar o quanto antes em casa. Henrique, a gente vai continuar aqui durante todo o Cidade Alerta para mostrar como é que está a movimentação e o que todos querem é o fim desse impasse entre rodoviários e empresas. Vamos aguardar, né, William? A reunião vai acontecer daqui a pouquinho da Assembleia. A Lari correu para lá, daqui a pouquinho ainda nessa edição, novas informações, mas chama a atenção que a fiscalização tá frouxa, né? Na rodoviária do Plano Piloto, encostaram aí como se fosse um ônibus regular para poder pegar gente, é brincadeira, hein? Quando a nossa equipe chegou, tinha um grupo de policiais militares fazendo essa fiscalização. Agora eles foram dar aquela voltinha, né, para fiscalizar outros pontos e aí, provavelmente o motorista do transporte regular estava aqui perto. Ele percebeu essa movimentação da Polícia Militar e chegou aqui para chamar os passageiros. E como a gente pode observar, o ônibus não está completamente cheio, mas tem bastante gente, né? As pessoas desesperadas para voltar para casa, né? Mesmo que seja num transporte irregular, no transporte ilegal. Isso é perigoso. A gente tem discutido aí, né, ainda mais nos últimos acontecimentos, daquele ônibus, né, que teve o acidente. Então a gente tem discutido muito do perigo de se embarcar em ônibus como esse. Mas as pessoas estão desesperadas, como eu falei, não justifica, mas essa é a situação de momento. Aí a situação de momento são 18h07 na área central de Brasília, rodoviária do Plano com o Willy fazendo o plantão lá pra gente. Agora vou dar um pulo na área central de Taguatinga. Lá está a Érica Blend. Situação de momento, Érica. Olá, Henrique, boa tarde, boa noite para todos vocês que nos assistem aqui no Cidade Alerta. A situação de momento ela está bem transitória, viu, Henrique? Nesse exato momento nós estamos aqui entre duas paradas de ônibus, elas estão vazias, mas poucos minutos antes estava lotada de pessoas que estão indo para o entorno, já que aqui é ponto de partida, né, de muita gente que vai para Santo Antônio do Descoberto e também para Águas Lindas. Mas fora esses ônibus do entorno, como todos já sabemos, né, essa greve que se estende aí desde das primeiras horas dessa manhã, muita gente aqui, pegamos pessoas desavisadas também mais cedo, pessoas que tinham vindo de Lusiânia para chegar aqui em Taguatinga para ir para uma consulta, chegou aqui não tinha ônibus, ou seja, a situação está bem complicada para esses passageiros, né, que chegaram e de outras cidades chegaram aqui no DF e pegaram essa situação caótica aí no transporte público. O que a gente vê muito também por aqui, principalmente aqui onde estamos, são pessoas pegando caronas, né, pessoas que se arriscaram, foram para o trabalho de qualquer jeito, pegaram carona com um amigo, com um vizinho, com um filho, enfim, conseguiram chegar ao local de trabalho, mas não sabiam como voltavam, até porque acreditavam que essa greve terminaria uma hora dessa, até porque ela foi considerada abusiva pela justiça ontem mesmo, mas não, a greve continua, como a Larissa acabou de nos informar, e essas pessoas têm que voltar para casa, né, de alguma forma. Então, o que tem muito aqui também, no momento, como eu disse, está vazio, mas pouco antes conversávamos com pessoas que estavam aguardando família, né, pelo telefone, ou mesmo pedindo transporte por aplicativo. Henrique Chaves. Ô, Érica, você percebeu também a presença de muitos piratas aí na área central de Taguatinga? Ônibus pirata, van pirata, enfim, o atendimento pirata nesse dia de caos. Olha, o que a gente percebeu mais cedo foi a presença de alguns ônibus, foi justamente ônibus sem identificação, ônibus estranhos, digamos assim, Henrique. A gente não pode afirmar, bater na tecla que eram ilegais, né?
mas tudo indica que seriam, porque os ônibus não estão circulando aqui no Distrito Federal. Fora esses do entorno, alguns passaram aqui, ônibus inclusive de viagem, provavelmente fazendo sim esse transporte de passageiros de forma irregular, o que é muito perigoso, muito arriscado, né? A gente sempre recomenda para que a pessoa tenha paciência, tenha uma outra forma, né, de se locomover. Agora, que é complicado, é difícil, é desafiador, mesmo porque as pessoas pensam, né, eu tenho que ir para minha consulta, eu tenho que ir para o meu trabalho, eu tenho que levar meu filho à escola, enfim, o passageiro ele se sente forçado a se colocar numa situação de perigo como essa, o que a gente não recomenda, a Polícia Militar não recomenda, é necessário mesmo que haja cautela, resiliência para enfrentar mais um dia aí de greve, Henrique. Também notamos muitos caroneiros, né? Pessoas que dão caronas, o que a gente também não pode afirmar, mas pelo conhecimento que a gente tem, muitos deles se aproveitam dessa situação, né? Tira o carro da garagem, vai lá e faz aquele transporte que muita gente confunde como se fosse carona solidária, mas que na verdade, principalmente num dia como esse, é mais, como se diz, é mais eficaz interpretar como sim transporte pirata de passageiros. A pessoa vai lá, se oferece, faz aquele serviço, nem o passageiro sabe com quem ele está pegando carona, nem o motorista sabe para quem ele está dando carona, né? Mas faz lá em troca de dinheiro, em troca de dar um jeito de chegar no local de trabalho, e a gente torce para que dê tudo certo. Sabemos, no entanto, que não é o recomendado, é perigoso sim. Nesse momento, inclusive, está passando um ônibus aqui, a gente vai mostrar depois, que pode ser, né, um ônibus de viagem, que pode ser que esteja fazendo esse transporte pirata, mas a gente não pode dizer. Mas é isso, Henrique, o que mais se vê por aqui são motoristas mesmo passando aqui nessa faixa aqui, parando, dando aquela carona, seja pirata, seja aplicativo, ou seja só a carona solidária, um amigo, um vizinho. Henrique. Valeu demais, Érica Blenk. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais, área central de Itaguatinga. Olha, gente, são 18 horas, 12 minutinhos, não vai ser fácil a volta para casa, foi um drama pela manhã e não vai ser diferente agora à noite. Há uma proposta de trégua da greve até o próximo dia 19. Nesse momento, na região do CONIC, acontece a assembleia da categoria dos rodoviários. Nosso timaço já está a caminho com a Larissa e vamos ter essa informação se eles vão topar essa trégua até o dia 19 e outros detalhes dessa proposta discutida, né, e coordenada pela Justiça aqui em Brasília, né, fazendo com que patrões e rodoviários conversassem um pouco mais para chegar a um acordo. Daqui a pouquinho, ainda nessa edição, novas informações sobre a greve dos rodoviários. Ela ainda está acontecendo, por isso a preocupação com a sua volta para casa, tá bom? Não vai ser fácil voltar para casa hoje também. Não foi fácil sair de casa, não vai ser fácil voltar para casa. E daqui a pouquinho tem a sua participação aqui no nosso programa e, evidente, o assunto não poderia ser outro, a greve dos rodoviários. O que você fez para chegar no trabalho hoje? Você se viu obrigado a pegar um transporte pirata? O seu patrão foi compreensivo nesse dia de caos no transporte público do DF? Participe, vamos juntos fazer mais uma edição do nosso Cidades. Você já sabe, mesmo com a Justiça mandando suspender, os rodoviários seguiram com a greve. Mais de 1 milhão de pessoas foram prejudicadas sem o transporte público. Um caos, e a opção para chegar ao trabalho foi o transporte pirata, que a gente sabe é sempre um perigo. Reportagem Josiane Ricardo. As plataformas da rodoviária do Plano Piloto amanheceram vazias, mas quem faz transporte irregular aproveitou a greve dos rodoviários para oferecer o serviço nos arredores dos terminais. Bora da 3, Noroeste, da 3, Noroeste, da 3, Norte, Noroeste, da 3, Noroeste. Alguns motoristas foram audaciosos, estacionaram os piratas nas vagas dos ônibus convencionais. Teve gente que correu para pegar os transportes irregulares. Num trajeto que custaria cerca de R$ 3,80, o valor da passagem cobrada por eles estava maior. Tá quanto? Passagem de R$ 4. Tá R$ 4 e vai para onde? Centro Gráfico. Apesar do risco, o transporte irregular foi uma das saídas que alguns passageiros encontraram para chegar ao trabalho. Me pegou de surpresa, viu? Aí eu tô dependendo desses piratão aí. É o único jeito, não tem outra maneira. Tá todo mundo aí desse jeito.
Quem não quis arriscar, optou pelo metrô. A companhia disponibilizou todo o efetivo de trens para atender a população durante a greve. E os vagões circularam mais cheios que o normal no horário de pico. Tá lotado, tá lotado. Tá difícil. Agora estava mais tranquilo. Mais de manhã, mais cedo. Lotado. E quem não mora perto das estações teve de desembolsar uma boa grana para chegar até os trens. Foi muito difícil. Não tinha nada e a gente teve que pegar um Uber que estava caríssimo. Lá da Riacho Fundo 2 para estação estava R$50, estação Furnas. Costumo pagar quando eu vou de transporte alternativo para o trabalho, entre R$7 e R$8. Agora está variando entre R$15 e R$25 a corrida. Está praticamente o dobro da corrida. Apesar da decisão da Justiça que suspendia a greve, os rodoviários decidiram manter os braços cruzados. A paralisação pode custar R$10 mil por hora de descumprimento da medida para o sindicato que representa a categoria. Entre as solicitações dos rodoviários estão a renovação do acordo coletivo de trabalho e a reposição salarial com reajuste de 8% no ticket alimentação e cesta básica. Enquanto o sindicato e empresas não chegam a um acordo, a população que precisa dos ônibus coloca a segurança em risco. É complicado, né? A gente quem depende do transporte público, que eu acredito que seja a maioria da população, que é o meu caso, então se torna um transtorno ainda maior. Nas redes sociais, o governador Ibanez Rocha disse que o Distrito Federal reconhece o valor dos rodoviários que todos os dias transportam milhares de pessoas e compreende também as reivindicações da categoria e que, por tudo isso, é hora de responsabilidade. A sociedade espera que os rodoviários voltem à mesa de negociação com as empresas pelo bem de todos. A Secretaria de Mobilidade tem se esforçado para colaborar com o fim do movimento grevista e a sociedade apela para que as partes cheguem a um bom termo, disse o governador Ibanez Rocha nas redes sociais.